Fala galera, beleza? Bate-papo com o handbolista. Se você está me vendo, se você está me ouvindo bem, cara, me ajuda aí, dá um sinal de alerta, solta uma fumacinha aí, só para eu saber que tá tudo certo, que você está me vendo, que você está me ouvindo. Bate-papo com o handbolista. Fala aí, Mara Lopes, Victor, quem mais tá aí com a gente? Pô, escreve aí, meu, da onde vocês são, cara. Que lugar do Brasil que vocês são? Escreve aí, meu. Pô, deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Vocês são treinadores, professores de handebol escolar, atleta. Onde vocês moram, meu? Onde vocês moram? Temos aqui o bate-papo com o handbolista hoje. Deixa eu ver quem mais tá aí. Deixa eu ver. Beleza, enquanto olha só. Quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, o link tá na bio. Tem vídeo, café da manhã e jantar. Ah, Mari aqui de Hortolândia, pô, show de bola. Show de bola, verdade, ó. Ah, aqui agora é muito pequenininha essa letra aqui, você não vê e enxerga muito bem. Verdade, a galera da Global, galera, segue lá a galera da Global, a maior empresa de eventos esportivos do Brasil, cara. Os caras são os melhores para organizar eventos esportivos. Se você quiser organizar evento esportivo, é com eles aqui, ó, Global Sports Agência. Segue os caras lá, que os caras são muito fera. Matheus lá, o manager da empresa, show de bola. Beleza, Mari. Ó, o Wellington tá com a gente aí também, show de bola. Deixa eu ver quem mais. Quem mais tá aí? Aê! Que demais! Olivelto também. Olivelto é da onde, velho? Escreve aí, meu. Escreve aí, galera, da onde vocês são. Deixa eu ver aqui. Oh, boa! Um abraço pra galera da Global lá. Mari, tá me ouvindo? Tô, tudo bem? Que demais, que demais. Tudo bem, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço. Falar de handebol, a gente é suspeito, né? Não tem como. Então, a gente que agradece o espaço aí para poder conversar um pouquinho, bater um papo. A gente se conhece faz muito tempo, então vai ser mais bate-papo mesmo para reunir histórias também, conversar um pouquinho. Aí eu que agradeço o espaço. Que legal, show de bola. Galera, boa tarde a todos. Então, oficialmente, estamos aqui hoje, nosso bate-papo com o handbolista de número 35, com a nossa convidada super especial. Deixa eu pegar o controle que deu uma esquentada agora. Mariana Costa, atleta da seleção brasileira de handball. E vamos bater um bate-papo aqui animal hoje, muito massa. Mari, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, meu. Isso aqui eu sempre falo com a galera. Então a gente tem que valorizar muito o nosso tempo. E você aqui com a gente hoje é muito massa. Faz ó, um tempão que você está no nosso raio, nosso radar aqui. E graças a Deus deu tudo certo. Mari, seguinte, Fala. tem uma galera aqui super nova que está seguindo a gente no Instagram, que às vezes pode ser que não te conheça ainda. Queria que você se apresentasse para eles, falasse quem é você. Beleza, vamos lá. Meu nome é Mariana Costa, eu tenho 28 anos, eu jogo atualmente na Romênia, faço parte, componho a seleção brasileira de handebol feminina já há algum tempinho. Sou campeã mundial, sou campeã sul-americana, centro-sul-americana, tenho já uma carreirinha aí, jogo na Europa há uns 10 anos já. Tô na Romênia agora, jogo handebol desde os meus 10 anos de idade, sou de São Paulo, mas eu sempre falo que eu sou de Piracicaba, porque eu comecei a minha carreira de handebol lá em Piracicaba. Então, eu falo sempre Piracicaba é minha terra, Piracicaba é minha cidade, meus pais ainda moram lá. Todas as folguinhas que eu tenho, tô para lá. O que mais posso falar de mim? Sou uma pessoa muito divertida, sou muito feliz com tudo que conquistei até hoje, sou muito feliz com toda a minha carreira, sou uma pessoa que sou muito determinada a correr atrás das minhas coisas e acho que é isso. Acho que é mais ou menos.
Ó, quando você tá aqui em Piracicaba, você vai lá na Rua do Porto ou não? É, boa, tem que ir, né? Não tem como comer o peixinho lá no Rio. Show de bola, é muito massa. E tem algum restaurante que você gosta mais lá ou não? Você vai em todos? Ó, vou te falar a verdade, verdade mesmo. Quando eu tô de folga, eu não sou uma pessoa muito de sair assim. Então eu gosto muito de ter, obviamente hoje com a situação que nós temos do Covid é mais complicado, mas eu gosto muito de receber os meus amigos em casa. Então normalmente quando eu tô em Piracicaba, ou a gente vai almoçar um domingo lá no Rio, ou então a gente vai todo mundo para minha casa, a gente faz um churrasco, todo mundo junto, escuta uma música, conversa, porque a gente, quando mora muito tempo fora, eu acho que uma das coisas que a gente mais sente falta é esse contato, né? Esse convívio com as pessoas que você cresceu, com os seus amigos, com os seus familiares. Então, eu basicamente eu sempre tento, quando eu estou no Brasil, sempre tento trazer isso. Então, a gente sempre. Os meus rolês, se eu posso falar, eu e meu pai, minha mãe, minha irmã, é muito eu e meus amigos e é todo mundo em casa, assim. Então é uma coisa tipo, eu gosto muito de ficar na minha casa, vou um ou outro restaurante, um barzinho, mas no final a gente termina todo mundo em casa, sempre. Que demais, show de bola. Ó, já comecei me perdendo aqui nas mensagens. Ó, a galera da DR Handball tá aí, falou que você é muito divertida. A Adriana Gava tá aqui, olha que demais. Faz Pô, anos que fiz uma... eu. Sim, fez uma live com eles, foi massa. Beijão pra galera do ADR Handebol, foi muito legal. Ó, a Juju Gomes tá aí, a Carla, o Paulo já pintou vários jogos seu, Lucas. A Jana, que demais, meu. Uma galera aqui, putz, show de bola. A galera falou que comendo peixinho realmente é bom demais, show de bola. Ô, Mari, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você iniciou sua carreira, você começou lá na escola ou você já foi direto para algum clube com um programa mais sistematizado, mais organizado de treinamento? Na verdade, eu era do futebol e fui fazer na escola. Um professor meu, ele me olhou, ele falou, pô, por que você não vai no clube olhar? Na época era um professor meu que ele trabalhava na secretaria de esportes, mas foi basicamente com o meu pai, assim, a gente passando, tio, um beijo, te amo. A gente passando assim, e o meu pai falou, pô, que legal, o pessoal treinando. E na época eu ainda falei, pô, esse daí não me interessava tanto, mas eu comecei no colégio e por uma indicação de professor, tudo, pô, vai lá, você vai conseguir. Você é muito diferenciada das meninas, vai lá tentar um teste e tal. Foi a partir da escola, mas foi com alguém me vendo assim. Foi meu pai, meu professor, conversaram e acharam que seria uma boa fazer esse teste aí. E aí você começou passou nesse teste, aí você começou a treinar ali. E quando que você viu que você tinha realmente assim um potencial para seguir a carreira de ser uma atleta profissional? Quando é que foi assim que caiu a chave, meu? Eu. Foi assim. Desculpa que meus amigos estão entrando. Paula, um beijo, É. saudades. É assim. No começo, eu simplesmente era por brincadeira. Era uma coisa assim, beleza, vou jogar, vou treinar. Eu sabia que eu seria atleta profissional. Eu não posso te dizer, sabia que seria atleta profissional de handebol. Eu sabia que eu seria atleta profissional, ou de futebol ou de handebol, mas seria um dos dois. Quando eu fui fazer esse teste, eu fiz esse teste e, por exemplo, eu fiz numa quarta. E no sábado tinha um primeiro jogo do infantil ou do cadete, não lembro. E na época, a minha treinadora falou: pô, vai pro jogo. Gostei de você, vamos pro jogo para eu te colocar para ver como é que você vai se sair. E nesse primeiro jogo, quando eu entrei na quadra, eu me lembro que esse jogo eu marquei 15 gols. E aí, esse jogo, quando eu marquei, e era infantil, né? Marcação individual, então eu não tinha preocupação de passar a bola para ninguém. Eu pegava a bola e ia driblando. Então, depois desse dia, a minha técnica na época, que era a Josiane, ela me sentou, ela falou, cara, você vai jogar handebol, tipo, você vai jogar handebol, não dá para você fazer outra coisa.
E aí foi que minha mãe também, que minha mãe jogou handebol também, em São Paulo, tudo. Minha mãe me olhou, ela falou: filha, você tem uma aptidão muito grande, tipo, é muito grande, sua percepção, as coisas, você precisa começar a pensar realmente, pode ser um esporte para você. Então eu acho que para me dar esse negócio, esse clique assim de que talvez eu seria diferente das outras pessoas, foi exatamente no primeiro jogo meu de infantil cadete, assim. Cara, ó, o Diego tá com a gente, o Thiago, a Josiane tá aqui, ó. Que demais, o Oh, Maicon, galera do vontade! Léo, meu primo, Tiagão, cara, beijo! o Leonardo, a Paula, a Yara, Catânia, Leonardo, puta, meu, Marlos, Dani. Ô, Mari, tipo, aí você era meio fominha já, então desde pequenininha você não passava a bola pra ninguém, né? Eu era. Não vou mentir, não, eu era assim. Ô, Mari, deixa eu fazer uma pergunta. Aí você continuou treinando lá no infantil, no cadete, jogando com a Josi, o pessoal aqui de Piracicaba, né? E aí você foi conquistando seu espaço, foi entendendo realmente o contexto do handball. E deixa eu, antes de eu concluir minha pergunta, qual é o nome da mamãe? Minha mãe é Eliana. A mamãe jogou aonde? Ela jogou em Guarulhos. Mamãe foi profissional também? Não, profissional não chegou a ser profissional, só treinou lá, tudo tranquilo. Foi mais seleção da cidade, não da cidade de São Paulo, mas foi uma coisa assim, não chegou a ser profissional, mas estava lá, sempre treinou. Será que eu conheço a sua mãe também? Ia ter jogo dela? Ah, não sei. Aí eu não sei. Aí eu não, não consigo falar. Mas Tá. pode falar. Entendi. Ô, Mari, aí você continuou jogando, foi interagindo, foi conhecendo o contexto do handball aqui no Brasil, né, em Piracicaba, jogando aqui as ligas regionais. E aí, quando que você viu assim, cara, não, realmente eu posso ir para um próximo nível agora? Quando que caiu a ficha? Não, eu quero realmente seguir uma carreira de atleta de handball. Eu acho que muito disso foi bastante. A Jô tá aqui, ela pode também falar, porque faz muito parte disso. Isso foi uma coisa muito construída. Então, eu sempre agradeço muito as pessoas que trabalharam comigo na minha categoria de base, na minha parte de formação como atleta, porque foram pessoas que realmente me prepararam para o alto nível, me prepararam para as transições de cadete para juvenil, de juvenil para júnior, de júnior para adulto, e isso para mim foi o mais importante, assim. A gente fazia parte, eu fazia parte de um projeto que existe na Prefeitura de Piracicaba, que chama Projeto de Esporte de Base. Então, eu sou fruto desse projeto. E essa minha. Eu, quando era mais jovem, mais nova, a minha cabeça era só jogar. Eu só queria jogar, eu só queria isso. E ganhar os jogos, eu queria estar ali, ou jogar no adulto, ou tal. E a Jo era uma pessoa que ela sempre falava muito. Então, a questão de preparar uma atleta cadete para jogar num sub-21, num juvenil, tinha que ter um cuidado. E isso foi muito preparado. Assim, a gente treinava com as categorias maiores, a gente fazia treinamentos muito específicos para a modalidade. Eu posso te falar que, assim, em Piracicaba, eu tive uma estrutura muito boa para que eu pudesse me desenvolver como atleta. Então, foi uma estrutura onde a gente tinha. Não vou entrar em questão assim de que passava, não tinha tanto material, isso em qualquer lugar, como hoje também acontece, mas a questão da estrutura, do emocional do atleta, de a preparação de base mesmo, de questões básicas, isso foi muito trabalhado e foi muito bem trabalhado em Piracicaba. Então, desde que eu fui mudando de categoria, eu sempre acreditei que esses técnicos que tinha do cadete até o adulto, eles sempre se conversaram e a Jo, como sempre tomou conta de quase todas as categorias lá, sempre teve esse cuidado para trazer as atletas aos poucos, para interagir a gente. Então, a gente começou a treinar com o adulto muito cedo. Então, a gente começou a aprender muita coisa muito cedo, a pegar responsabilidade muito cedo, a ir para competições importantes muito cedo, a lutar, ir para a competição pela cidade muito cedo. Então, são coisas que você acaba amadurecendo
E esse amadurecendo que acontece durante a sua trajetória é o que vai dando, na verdade, a tua experiência, né? E enquanto você dá uma olhada no nome da galera aí, que eu já me. Nossa, tá entrando muita gente aqui. Aí você começou, tem a galera do 7 Metro Total tá aí com a gente também, show de bola, galera do Rio Claro, um abraço a todo mundo aí, ó. Segue lá, galera, a página do pessoal que é show de bola. Ah, só deixa eu aqui, ó. O João Piracicaba tá falando que tem uma filha também que joga handball, show de bola, que é igual a Dionise, joga show de bola, show. Ô Mari, e aí, quando que você percebeu que você realmente poderia ter uma oportunidade, às vezes fora do país? Como é que foi essa situação? Foi do nada? Você foi planejado? Como é que foi esse processo de você sair do Brasil? Você já tinha tido uma convocação da seleção brasileira antes? Não teve? A galera sempre pergunta pra gente isso aqui. Como é que foi esse início para você, dessa Foi, transferência? foi assim, eu tive convocações para as categorias de base da seleção, e isso foi uma coisa, obviamente, que por mais que você queira, você vai acontecer. Agora é o momento, então foi um momento assim, eu jogando pela cidade, a gente estava num campeonato Jogos Abertos, numa divisão especial. E isso foi uma coisa que me viram jogar, eu sempre joguei bastante contra equipes que eram de técnicos que faziam parte da seleção adulta, fazia parte das categorias de base. E eu acho que foi num sul-americano ou pan-americano que foi a minha primeira oportunidade para ir para as categorias de base. Passado isso, continuei indo, a gente continuou fiz uma boa competição no campeonato mundial, que até então agora já ultrapassaram, mas na categoria júnior tinha sido a melhor colocação do Brasil. Então, depois disso, eu joguei muito bem um jogo exatamente contra a Dinamarca. E depois disso, sempre conversei bastante com o Morten. O Morten sempre soube que era o meu sonho, jogar fora do Brasil. Sempre busquei muito isso. Era uma coisa que eu tinha muito certa. Desde os meus 13 anos de idade, eu sabia que eu queria realmente jogar fora, que eu queria ter uma oportunidade de jogar na Europa. E passado isso, com 18 anos, eu tive a oportunidade de ter uma proposta para jogar numa equipe da Dinamarca. E eu jogaria na equipe e moraria numa escola. E passado isso, se eu te falar agora, assim, todas as condições que me falaram que eu teria, eu não lembro. Eu só lembro que falaram: a gente quer que você venha para cá, é uma oportunidade. Eu falei: ok, yes, I go. Falei assim, tipo, vamos. E, e eu não queria muito saber. Eu sou muito determinada das coisas que eu quero. Então, como aquilo era o meu sonho, eu sabia que eu precisava chegar aqui e aqui eu faria acontecer. Eu sempre fui muito certa disso, que eu precisava vir e faria acontecer. É... Foi exatamente, eu acredito que por indicação, mas por uma indicação depois de ter jogado bem uma competição mundial júnior. Foi a partir daí que aconteceu, graças a Deus, que aconteceu um convite para que eu pudesse compor uma equipe na Dinamarca. Foi a realização de um sonho. Eu não tenho como te descrever assim, cada minuto do dia que eu pisei na Dinamarca, cada minuto para mim eu era muito feliz, era uma felicidade muito grande, porque era uma coisa que eu jamais pudesse imaginar que seria tão rápido, e realmente foi. Então eu não ligava para nada, eu só queria treinar, acabava o treino, eu queria treinar mais, porque lá o país respira handebol, então é uma coisa que, se você olhar de verdade, é uma coisa que, como o país, a Dinamarca, respira handebol, todo mundo na rua sabe o que é, sabe as regras, passa na televisão. Eu estava no sonho, era um sonho para mim, eu estava vivendo aquilo. Então foi a partir daí que aconteceu esse meu início, vir para a Europa. Que demais
mesmo, né? Muito top ficar ouvindo essas histórias, esses fatos, é demais. Ô, Mari, eu acho que a gente foi pra uma competição junto na República Dominicana. Era um Pan-Americano, foi República Dominicana, não foi? Exatamente, esse daí mesmo, República Dominicana, foi um Pan-Americano Júnior. É. Ah, então você tá falando aqui, eu falei, caramba, eu lembro que a gente foi junto pra uma competição, foi uma das primeiras. Não. Ah, não, a gente já tinha ido já para outras já, gente. Se não me engano, acho que foi minha terceira ou quarta competição e a República Dominicana foi muito legal. É muito legal. A gente ficou num resort lá incrível. Foi muito Foi massa. sensacional. Ô Mari, e aí, antes de eu voltar, de chegar na Dinamarca, nós estamos na Dinamarca agora, tá? Mas antes de a gente ir pra Dinamarca, como é que foi essa questão dos pais? O seu pai e sua mamãe falou assim, não, pode ir, foi tranquilo. Como é que foi essa relação aqui? Essa preparação para você ir para lá? Como é que foi o diálogo? Isabelinha, beijo, saudades. Foi os meus pais, meu pai sempre foi muito. O meu pai e minha mãe, eles sempre foram, como eles são do esporte, eles sempre foram muito incentivadores, sempre foram muito comigo, assim, sempre acreditaram muito no meu sonho. E por incrível que pareça, eu tive mais receio de aceitar ir para fora do Brasil do que eles. Eles, assim que eu recebi o convite, eles já pega as suas coisas e vai viver seu sonho, você precisa disso. E eu acho que isso foi uma coisa que ficou para mim sempre muito fácil. Meu pai e minha mãe são as pessoas que eu mais converso, são os meus melhores amigos. A gente se fala todos os dias. Quando tá tudo bom, tá tudo ruim, é sempre com eles que eu converso, porque são as pessoas que mais me dão força realmente, e ao mesmo tempo são as pessoas que realmente me colocam para cima, para buscar meus objetivos, para voar alto, para ir atrás dos meus sonhos, são os meus maiores incentivadores, assim. Então, bloqueio ou discussão ou não me apoiarem, pelo contrário, foi sensacional assim o apoio dos dois. Sami, meu amor, te amo! Saudade! Cara, que demais. Entrando uma galera aqui muito top, meu. Ó, deixa eu ver aqui, ó. A galera da Liga Brasil de Handball tá aí com a gente. A Mira, Camila, Unisul, a Izinha, que jogou aqui no Pinheiros, tá, acho que na Espanha, né? Isso, tá na Espanha, tá no A Málaga. Samara. Ah, legal, Samara. Vou marcar com a Samara também. Boa, boa, vou marcar. Show de bola. Eba, que da hora, meu. Ô, Mari, chegou lá na Dinamarca, país que respira o handball, estava na televisão toda semana, lá treinando pesado, aquele mundo novo. Como é que foi os primeiros dias, os primeiros momentos, aquele país novo, cultura nova, comida diferente, o clima diferentaço. Como é que foi esses primeiros momentos na Dinamarca? Primeiro, assim, falar tudo de handebol foi bom. Tudo de handebol foi muito bom. Única coisa assim comida era muito diferente, língua, eu saí do Brasil, eu não falava inglês, né? Então tive que aprender lá na hora ali, mas eu sempre foi uma coisa muito. Eu sou muito comunicativa. Dri, você me conhece, eu sou muito comunicativa, cara. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. Então, para mim, eu nunca tive medo dessa parte. Ai, será que eu não vou me adaptar? Para mim, sempre foi uma coisa tipo, vai acontecer, uma hora vai natural. Mas, por exemplo, o clima, que, cara, Piracicaba, você conhece, nunca faz frio. Nunca, nunca. Você nunca tá de blusa, nada. Piracicaba quente pra caramba. Você vai para um lugar que tá menos 5, -10. Estranha. Comida totalmente diferente, estranha. Mas primeiro ano, e eu falo isso para qualquer pessoa que sair do Brasil, primeiro ano é sensacional em qualquer lugar. Você não conhece, você está descobrindo coisas novas. Primeiro ano é sempre sensacional. Então, para mim foi uma realização também. Hoje, eu me apaixonei tanto pela Dinamarca, eu joguei lá por 5 anos. Depois de sair de lá, tenho melhores amigos dinamarqueses, eu falo a língua. Então, assim, eu realmente me apaixonei pelo país, assim, sabe? Então, é uma coisa que eu particularmente, quando tenho
bastante tempo livre, sempre vou visitar meus amigos, sempre estou lá, gosto de assistir os jogos, sempre estou em contato com o pessoal de lá, sabe? Eu sempre realmente foi um país que eu me identifiquei muito, assim, o estilo de jogo, por eu ser ponta e existir muito contra-ataque, muito rápido, joga bastante com ponta, a gente recebe bastante bola, defensivamente a gente pode sair para cortar bastante bola, então o nível de jogo dinamarquês eu me identifiquei muito, então a minha adaptação mesmo, real, foi fácil. E essas coisinhas extra quadra era a coisa que você ficava triste, já ficava feliz de novo. Ficava triste, ficava feliz de novo. Era bem assim. Ô galera, manda coraçãozinho lá pra Mari, aperta aí, manda coraçãozinho, manda energia. Boa, boa, manda o calor brasileiro pra ela lá, manda, manda. Pode... Ô Mari, é o seguinte, me fala uma comida que você comeu lá na Dinamarca que falou assim, cara, não dá, não dá, não dá. E me fala uma que você descobriu que você falou, caralho, que delícia, quero comer isso aqui todo dia até eu ficar aqui. Eu acho que eu não como, que eu não como, até hoje não como, não consigo comer, é o fígado de porco, assim, que é triturado, sabe? Que eles têm lá. E eu não consigo, infelizmente eu não consigo. É muito difícil. E eles fazem esse fígado de porco triturado, eles comem quente. É pior, assim, sabe? Eu não consigo. Isso é uma coisa que eu não dá. A segunda coisa, eu acho que uma das coisas que eu mais amo, assim, da Dinamarca, tipo, uma das comidas típicas, é a comida de Natal deles, que é como se fosse um repolho roxo refogado. É como se fosse uma carne de porco, mas é um pedaço especial que eles têm lá, batata assada e um molho especial que só tem na Dinamarca, não tem em outro lugar. E o nome do prato agora eu não vou lembrar, mas é especial de Natal, só tem Natal. Então, esse é o prato que não consigo comer, e eu acho que o que eu consigo comer, que eu amo, que é uma coisa que eu sinto muita falta, é o pão preto que tem lá, que é bem forte, assim, é o pão preto que tem lá. E a outra coisa é uma sobremesa também, que só tem numa época especial do ano que eles fazem, que é massa como se fosse do nosso bolinho de chuva, assim, com geleia e açúcar de confeiteiro, assim. Eu gosto disso. É isso. Nossa, que delícia, que delícia. Ó, me fala como é que foi a sua estreia num jogo assim, num clássico na Dinamarca. Você se lembra, não? Caramba, a gente vai jogar tipo um clássico e era um jogo assim importante, que era realmente um jogo que poderia, tipo assim, cara, não, que, pô, eu tô aqui, tô em todo o processo, tô indo bem, e esse é um jogo que eu vou mostrar pra todo mundo que eu sou diferenciada. Cara, Você se lembra ou não? eu lembro, eu acho que foi na minha segunda, no meu segundo, na minha segunda equipe que eu joguei na Dinamarca, no Ninkoping, que a gente foi jogar contra a Esbjerg, lá em Esbjerg. E quando a gente chegou, o jogo, tava todo mundo, porque a Esbjerg tinha acabado de ser campeão da liga e estavam com uma moral lá em cima, tal, e a gente começou o jogo e tive o prazer de jogar com grandes jogadoras na Dinamarca e tenho uma jogadora que é uma das minhas melhores amigas, que é a Cristina Christiansen, a central, né, baixinha. E ela me olhou assim, ela falou: Meu, o jogo vai ser pau, tudo, vamos pra cima. Eu falei: Cara, só põe a bola. Você pegou a bola, só joga na frente que eu pego, independente de onde seja. E eu lembro que a gente começou esse jogo e a gente começou o jogo com 8-1 em Esbjerg, assim. E foi um, um jogo que a gente ficou bem. Caramba, 8-1 tal. E desses 8-1 os 5 primeiros gols foram meus. Então, e foi só de contra-ataque. Foi só de contra-ataque. E a gente tava numa crescente, tudo. Acabamos ganhando esse jogo contra o Esbjerg. Meu, esse jogo foi um jogo assim, não digo porque na Dinamarca são muitos clássicos, né? Porque são muitas equipes de nível mesmo. Mas esse era um que a gente estava ganhando do atual campeão da liga e todo mundo assim, com a cabeça sem saber o que fazer.
Stevana Poma olhando assim, tipo, caraca, o que vocês estão fazendo com a gente? E tava bem assim. E acabou o jogo, eu lembro que a gente comemorou muito. Nossa, foi uma vitória muito importante para a gente. Levou a gente para os playoffs da liga, foi muito importante. Assim. Então, esse jogo é um jogo que me marcou, até porque em Esbjerg jogava muitas jogadoras boas. E as que não jogavam, nosso time tinha muitas jogadoras boas, então era muito clássico, assim, sabe? Era muito bom jogar esses jogos. E a galera perdidona lá e a Mari joga em mim que eu meto gol. Você tá dando gol pra cacete. Eu sou muito assim, eu cheguei e eu falo, ó, se tá bem, joga pra frente que eu pego. Pode jogar pra frente que eu pego. É isso aí, que demais. Galera, manda coraçãozinho aí pra Mari, pô. Manda energia, manda energia. Manda energia brasileira. Ô, Mari, seguinte. E aí, você jogou o primeiro ano num clube, e aí no segundo ano você já fez uma transferência de clube. Como é que foi essa questão dessa transferência de clube pro seu segundo ano já na Dinamarca? Foi assim, eu joguei 2 anos num clube na Dinamarca. E depois de 2 anos eu me transferi para a Áustria e depois voltei para a Dinamarca de novo. Foi assim a minha passagem. Ah, Então, nesse entendi. período, entre um clube e outro na Dinamarca, eu fui para o Ipo, joguei um pouco lá e depois eu voltei para a Dinamarca. E aí, na minha segunda passagem da Dinamarca, que foi onde eu fui realmente buscar um sonho que eu queria, eu sempre quis ganhar a Liga da Dinamarca, era um sonho, era um objetivo pessoal meu. Como eu falei antes, que eu era muito apaixonada, me apaixonei pela cultura, pelo país, a Liga era muito forte, então era um objetivo pessoal meu, eu queria estar numa equipe onde a gente conseguisse realmente ser campeã da Liga, e isso aconteceu na minha segunda passagem, na temporada de 2017 a gente acabou sendo campeã da Liga da Dinamarca. Foi, para mim, uma realização pessoal de verdade muito grande. Além disso, uma realização pessoal, porque eu voltei, nesse período, eu voltei de uma lesão muito séria no meu cotovelo. Eu quase tive que parar de jogar, porque foi bem complicada a minha lesão. E eu consegui voltar nas finais e eu fiz a diferença para o time. Então, foi uma coisa que para mim, esse é uma das competições que mais fica marcado na minha mente, assim, as finais, eu joguei as finais ainda com proteção no cotovelo e fiz a diferença para o time. A gente foi campeã no último jogo de 3 bolas, os 3 últimos gols meus, e foi sensacional, assim, eu não tenho como descrever a sensação de você realmente poder trazer alguma coisa, de você fazer parte. É um time que eu levo com assim, é um país que eu levo com muito carinho, porque feliz lá, muito feliz mesmo. Que demais. Ô, Mari, você foi um ano no IPO e aí depois você voltou de novo. Tá Isso, certo a minha linha de raciocínio? tá certo, tá certo. Como que foi essa questão do IPO? Como que era lá? Os campeonatos eram mais tranquilos em relação à Dinamarca, era mais difícil, era mais acirrado? Você jogava mais vezes na Dinamarca, mais vezes no IPO? Como é que era? Como é que é essa diferença de campeonato? Assim, o Ipo sempre foi muito bom porque você tinha muito ritmo de jogo, né? Você jogava tudo, jogava muito, tanto liga quanto a competição, que é uma das maiores competições que a gente tem aqui na Europa. O IPO é muito bom porque foi quando eu joguei Champions League, foi uma das maiores experiências que eu tive, né? Então foi também um sonho realizado. Então, por conta disso, o IPO também foi uma coisa importante para mim, foi um lugar importante. O IPO, hoje, eu posso dizer, é um dos clubes que tem. Claro, hoje caiu muito o nível. A Liga da Áustria é muito mais fraca do que as outras, mas o IPO é um dos clubes que mais tem estrutura na Europa, para atleta mesmo. A gente diz de estrutura mesmo, uma boa estrutura para atleta. Também foi um lugar que fui muito feliz,
Mas lá realmente foi porque realmente eu queria jogar Champions League, foi porque eu queria buscar competição maior, estar tá numa equipe que era uma equipe conhecida, então eu busquei isso para mim. Mas depois disso, é óbvio que você joga numa liga mais tranquila, onde você realmente você faz. A gente fazia bastante gol de contra-ataque, a gente fazia o jogo, mas a gente sabia que chegava, a gente treinava muito nesses jogos para chegar na Champions League e poder fazer um bom trabalho. Então, passado esse ano no IPO, eu pensei bastante e a minha decisão de voltar para a Dinamarca foi exatamente para realmente lutar por uma competição, foi realmente para conseguir ganhar um título, porque na Áustria, obviamente, ganhei a Liga Austríaca, ganhei a Copa da Áustria, e é uma coisa que assim eu não desmereço, porque não é qualquer pessoa que vai poder fazer isso. Então, e é uma competição, e é uma equipe aqui na Europa profissional, onde a gente dá o nosso trabalho todos os dias, busca por ser melhor. Então, é um lugar também que eu fui muito feliz, agradeço muito por ter me ajudado na minha carreira. Mas a minha escolha de voltar para a Dinamarca foi exatamente mais nessa parte de uma liga mais competitiva, de uma liga mais onde a gente tenha mesmo que trabalhar ali todos os dias para que a gente pudesse ganhar os jogos, uns jogos mais igualados, que se fosse uma liga pelo menos mais competitiva. Esse foi o meu objetivo. Legal, boa, Mari, é isso aí. Ó, tem a Thalita, a Bica, Ari Lopes, Adriana, a mamãe tá aí, o Victor, cara, a galera do GHC tá com a gente aí, o André, tem uma galera aí, show de bola. Ô Mari, e aí depois você voltou pra Dinamarca no seu terceiro ano, e aí depois você ficou mais quanto tempo na Dinamarca antes de fazer qual foi a próxima transferência depois da Dinamarca? Depois da Dinamarca, eu fiquei 2 anos nessa equipe. Depois da Dinamarca, eu fui para a Romênia e eu vim para a Romênia. Aí, Que horas são aí? aqui são 10h37 Da noite? da noite, da noite. 10h37. Você tava dormindo, eu te acordei, você me fazia lá. Não, não, ainda não. Mas quando é para. Eu sempre falo, quando é para falar de volta de boa, ainda tá. Vai, galera, manda coraçãozinho aí pra Mari, pô, ela tava dormindo, a gente acordou ela lá e ela tá aqui com a gente, pô, que demais, show de bola. Ô Mari, você tá na Romênia aí, vai fazer 2 anos, certo? Não, vai fazer mais. Não. Vai fazer mais. Ah, não. Vai fazer mais. Tá. Eu conto, pode falar, Eu quantos saí da, anos? eu saí da Dinamarca e eu vim para a Romênia no ano de 2018. 18, 17? É a temporada 2017-18, 18-19, agora eu não sei falar de verdade. Mas faz já uns 4 aninhos que eu tô aqui na Romênia. Eu vim para cá por um projeto. Eu sou muito movida a projetos, assim, eu sou muito movida a desafios, né? Então, eu tinha acabado de ser campeã da Liga da Dinamarca, eu estava muito feliz, tudo. Mas, obviamente, também teve a questão de que eu também queria me desafiar a vir para uma equipe onde eu conseguisse ajudar as minhas companheiras a levantar a equipe, a buscar um lugar de Europa, de HF, como se fosse assim, me desafiei pessoalmente a tentar colocar uma equipe no mapa, assim. Foi basicamente isso. E nesse quesito eu sou meio assim, eu gosto muito de desafios. Eu perguntei se a Dionise estava disposta a fazer isso também. Eu perguntei se a Larissa Araújo estava disposta a fazer isso também. E a questão é que elas toparam e foi muito legal. A gente veio para cá. O nosso primeiro ano foi um ano sensacional. Lembro que a gente sentou com o clube, a gente falou: ó, o nosso primeiro ano aqui, a gente vai lutar porque a gente quer medalha. E eu lembro que o técnico, o presidente, nos olharam e riram. Eles falaram: quê? Não, a gente luta para não cair. Não, não, não. A gente falou: não, não, a gente vai buscar medalha. Primeiro, segundo ou terceiro, mas a gente vai trazer medalha.
E nisso foi uma coisa que foi muito difícil. Imagina, 3 pessoas ter que contagiar o time inteiro para poder fazer o time acreditar que realmente tinha condições daquilo. Então a gente começou os primeiros jogos, a gente ganhou os 4 primeiros jogos, ganhamos os outros. E aí eu falei, gente, a gente consegue, o grupo tem qualidade, vamos lá, vamos atrás, a gente consegue. O pessoal, para as meninas acreditarem, ou demorou. E a gente sempre foi muito. Nós brasileiras, a gente é muito consciente do que a gente quer, a gente é muito determinada do que a gente está buscando, o que realmente está em jogo. A gente sempre soube disso. Então, nós 3, a gente treinava a full, tipo, há muito. E isso era uma coisa que eu sempre falo. Não é só criança que aprende com exemplo, é ser humano. A pessoa vê você se dedicando, ela vai querer fazer, né? É normal. Então, foi uma coisa que eu, a Dionise e a Larissa, a gente foi muito atrás. Muito, muito, muito. E só para você ter uma ideia, no quadro geral, no primeiro turno da Liga, a gente perdeu 2 jogos, que era Bucareste e Valcheia. E Bucareste, as meninas falavam pra gente que elas perdiam de 20 gols, a gente perdeu de 2. E o outro foi Valcheia, que beleza, foi um jogo que jogamos mal, perdemos. No segundo turno da Liga, Gé, um beijo. Saudades, beijo, beijo, beijo. No segundo turno da Liga, a gente só perdeu para Bucareste. E a gente só perdeu para Bucareste por 1 gol. E depois desse jogo, isso foi muito sensacional. Depois desse jogo, eu me lembro que, de novo, teve a reunião, técnico, presidente, nos olharam, falaram: vamos conversar como é que a gente faz para fazer mesmo o time entender que a gente quer medalha. Eu falei, ó, vamos só seguir o nosso trabalho, fazer as nossas coisas, a gente vai conseguir. E naquele momento as meninas já estavam tomadas, elas já estavam junto com a gente. Então, entrava dentro de quadra, todo mundo matava uma pela outra, acabava o jogo, objetivo cumprido, top. E naquele ano, no nosso primeiro ano de clube, a gente conseguiu a medalha de terceiro lugar. E foi uma coisa assim, Mariana, eu sempre tive muito certo que a gente conseguiria. Para mim era muito palpável isso. E a nossa condição de terceiro lugar foi o melhor, porque assim, a gente não foi só dá para ganhar terceiro, não. Foi uma coisa assim, a gente estava disputando entre nós e Craiova. Se Craiova empatasse ou perdesse o jogo, a gente era segundo. E se Craiova ganhasse, a gente era terceiro. E se a gente ganhasse ou perdesse ou tal, a gente só dependia de Craiova, não dependia mais da gente, entendeu? Tipo, no último jogo, a gente ainda podia perder, porque a gente estava totalmente empatado. Então, um ponto ainda ficaria um ponto na frente, se eles perdessem. E isso foi uma situação muito boa, assim. Depois que a gente ganhou, eu acho que foi uma das sensações, assim, que eu não consigo te descrever, de você realmente participar de um trabalho, assim, de você realmente participar de uma coisa de que você levanta um time, de que você começa a fazer todo mundo acreditar naquilo. E, assim, Larissa, Dionise abraçaram a ideia e, tipo, vamos. São pessoas que a gente bate, obviamente, eu e a Dionise, obviamente, mas, tipo, eu e a Larissa, a gente bate muito. A gente é da mesma geração, a gente tem a mesma mentalidade, a gente pensa igual, então é uma coisa que foi muito natural, assim, é muito natural, tanto que é natural na seleção, a gente passe sem olhar isso e aquilo, porque é muito natural, a gente joga junto desde pequeno, assim, então é uma coisa que ajuda também, é não que eu só quero jogar com brasileiras, mas ajuda para a seleção, ajuda para você, ajuda a desenvolver. Então esse foi o meu começo assim na Romênia, foi uma coisa muito prazerosa assim. Então todo lugar que eu passei eu ganhei alguma coisa, eu ganhei uma medalha, eu ganhei um título, eu ganhei alguma coisa.
Cara, que demais. Ó, tem uma pergunta aqui da galera da Unisul Oficial. Ó, nossa, deixa eu ver aqui. Tem o Luiz, tem a Valkyria, tem a Buna. Buna é o quê? É romeno? É romeno. É tipo, boa tarde? É tipo, olá, olá. 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 Ainda bem, pode, se não for também, a gente fala que é, tá? Se for um palavrão. Ô Mari, olha aí a galera da Unisul aí, ó. Como é representar o Brasil e ser um ícone para muitos. Pô, eu agradeço pelo ícone, agradeço, mas representar o Brasil, cara, não tenho o que falar. Você representar teu país, você tá vestindo a camiseta do Brasil, você tá jogando as melhores e maiores competições que tem no mundo do handebol. É indescritível, é uma coisa assim, mexe muito, é uma emoção pura, é o lugar onde você, se você dá 100% no time, você quer dar 300 lá. Então, para mim, assim, é uma realização de um sonho. Eu sempre sonhei isso, foi uma coisa que eu sempre quis. Obviamente, não é uma coisa que você fala, eu quero ser jogador da seleção e você vai ser, e acabou, não é assim. A gente sabe que, infelizmente, não é assim. Mas foi uma coisa que eu treinei muito, eu me preparei muito para chegar. Eu me preparo todos os dias para me manter. Eu acho que lutar pelo teu país, colocar teu país, o nome do teu país no lugar mais alto do mundo, num pódio de uma Olimpíada, é uma coisa que mexe muito comigo, me emociona. Jogar pelo Brasil com as pessoas que eu jogo do lado é motivante, é uma coisa que me dá uma energia extra. Então, assim, te colocar, te falar em palavras, é indescritível o sentimento de estar ali, de você ir para uma competição. E eu te falo, não é precisa ser Olimpíada, uma competição pelo Brasil, amistoso. Eu quero ganhar e eu quero ganhar e eu quero fazer tudo, porque é meu país, porque eu estou representando aquilo, é muito forte, assim, o laço, o traço é muito forte. Então, é, eu sempre falo, nunca foi de graça, nunca é de graça, mas treinei muito para estar ali, me preparo muito, tento melhorar cada dia, buscar o meu sonho para continuar lá, para buscar um bicampeonato mundial, para buscar uma medalha olímpica. Sim, sonho. Porque falar para vocês o que é ser campeã mundial, eu não consigo, assim, porque é uma sensação indescritível. É indescritível real, assim. Que demais, realmente é muito gratificante. Quando a gente vai para qualquer competição, realmente, desde um Pan-Americano, Sul-Americano, Mundial, cara, você levar a bandeira do nosso país, assim, realmente é sensacional, é tudo uma emoção. Você ouvir o nosso hino, cara, é uma gratidão, assim, enorme. É Sim. muito massa mesmo. Até hoje ainda seguro, porque ainda choro, assim, é muito, muito sensacional, assim, muito. Ó, a Vaquilha tá aí, ó, o professor Luiz Cláudio tá com a gente também, grande abraço a todos. Ô Mari, o que você mais gosta de comer aí na Romênia? Cara, tem uma. Como que é? Eles comem bastante, bastante. Eles tomam bastante sopa. Eu não gosto mais tanto de sopa, assim, mas eles comem bastante porco, assim, sabe? Carne de porco. Eu gosto muito, é como se fosse uma sobremesa. E acredita em mim, eu não sou de doce, mas é uma das coisas que eu gosto muito que tem aqui. Uma sobremesa que chama papanache, que é como se fosse o nosso bolinho de chuva, mas com geleia e um creme branco, assim, só tem aqui. É muito bom mesmo. Minha mãe tá aí na live, ela pode falar, a gente comeu muito, assim, é muito bom. É uma coisa típica deles e sempre que tô de férias ou tô com uma folga grande assim, eu sempre tento ir num lugar típico para comer. Eles aqui, eles são muito patriotas assim, então eles sempre querem as coisas que são da Romênia, nativos daquele lugar, então eles comem muitas coisas daqui. E isso é uma coisa que
conforme eu fui morando em vários lugares, você acaba gostando de uma coisa de cada lugar e você acaba preferindo as coisas nativas, assim. Então, por isso que... Mirão, vou te ligar depois que eu sair daqui. Beijo! E são coisas que a gente acaba aprendendo. Então, tem o sarmale, que é aquele charuto de repolho também, aqui. Então, tem muita coisa. Pode Que chegar, pode. demais, adorei. Daqui a pouco você lá liga daqui a pouco. Aguenta aí. Tá acabando já, faltam uns 10 minutinhos. É por isso que você não atende. Achei que dá. Show de bola. Ô, ô Mário, tem mais uma aqui, ó. Do Matheus, cara. Galera do Paraná tá com a gente aí, ó. Ó, Matheus, ó, eu quase falei errado. Sonha de novo em jogar uma Champions League? Pô, cara, eu sou jogadora de handebol. Se eu falar que não, é mentira. Mas sonho é uma coisa que sim, tenho vontade de jogar de novo, mas não é. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu gostaria de jogar, sim, é uma coisa que eu treino para, eu me preparo para, mas se não acontecer, ou se não for agora para acontecer, também tá tudo bem. Como eu estava falando antes, eu sou muito de projeto, eu acredito muito em projetos de clubes, e se você quiser me contratar, você precisa me vender o projeto, eu preciso gostar do projeto, porque eu sou uma jogadora muito de buscar coisa. Eu sou muito. Eu vou para cima do que eu quero. E se é um bem para o meu grupo, se é o que o meu grupo está buscando, aí eu me rasgo mesmo para conseguir. Mas se, obviamente, se rolar um time de Champions, mais do que feliz jogar Champions de novo, principalmente agora que Champions está num puta nível, as equipes, tudo, obviamente seria muito bom, uma coisa muito legal para mim também, para jogar, meu nível, tudo, mas se não rolar também estou muito feliz. Tem outros clubes também, outras ligas que são muito fortes, que você tem jogos de Champions uma vez na semana, 2 vezes na semana, várias vezes no mês, então é muito relativo isso. Mas sim, sonho em jogar de novo. Legal. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, ó. Mas a gente acabou falando, Valquíria, a gente falou no comecinho da live, tá? Como é que foi o início da carreira dela, tá bom? Então depois vou pedir para você ver depois a live ao comecinho dela, porque eu vou deixar disponível aqui, tá bom? Mas a Mari que voltou aqui pra gente, tá bom? Desculpa para não ficar aqui repetitivo. Ô Mari, deixa eu fazer uma outra pergunta. Fala. Tem algum atleta que você jogou contra no mesmo time que você falou assim, caralho, essa é foda demais, caramba, tipo assim, ela é muito diferenciada. Que você falou assim, caralho, mano, essa nega não é do mundo, essa nega é sei lá, ela é tipo muito outlier, assim, muito fora. Cara, tem algumas, assim, algumas. Não dá. Hoje, pô, a gente acompanha. É tão. Hi, Mickey! Miss you! É tão. É tão longe, assim, tipo, tem muita coisa, é muita variedade, é muita coisa que você realmente tem coisas que tem meninas que você olha assim, e são muitas hoje, não dá para te falar uma só. Mas se eu posso resumir, são pessoas assim. Primeiro dia que eu joguei contra a Xana, eu tremia assim um pouco na base, mas graças a Deus deu tudo certo, mas tremia um pouco na base. Eu acho que as pessoas que eu jogo que jogam comigo, que eu tenho o prazer de conhecer, assim, de estar junto, de estar próximo, eu acho que são essas experiências que eu realmente levo para a vida. São pessoas que eu realmente tenho muita gratidão, assim. Então, eu não sei nem se a galera conhece, mas é que por mais que eu tenha 28 anos, eu sempre acompanhei muito handebol. Então, eu era muito fã de uma menina que eu acabei jogando com ela no IPO, que ela chama Gorica Simovic. Ela era da Bósnia e Herzegovina. Acho que muita gente não vai conhecer, porque faz muito tempo.
Ela era uma armadora esquerda, jogava com as meninas na época do Ipo. E a Simovic, depois quem quiser coloca aí. Ela foi uma lateral que eu admirava nos treinos, assim. Apesar de ter pego ela, jogado com ela já quase em final de carreira, mas a forma dela pensar, assim, pensamento é uma coisa sensacional. Nunca vi alguém ser tão inteligente para jogar handebol. Ela é uma que eu destaco bastante. Hoje eu tenho prazer, é um prazer jogar com a Elisei, que é a ponta esquerda, que foi ponta esquerda da Romênia durante muitos anos, que é a Valentina Elisei. Ela se chama Alice Valentina Elisei. Foi ponta esquerda da Romênia durante muitos anos. É uma ponta que eu admiro. Sempre consegue jogar de ponta esquerda e lateral esquerda muito bem. Ela tem 39 anos e ela eu acho que é a pessoa mais bem fisicamente, mais profissional que eu já conheci na minha vida, assim. Então, ela me ajuda todos os dias. A gente se leva muito bem e ela sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei e hoje eu tenho prazer, eu tenho o privilégio de jogar com ela. Então, de treinar com ela, às vezes você para assim, igual as pessoas falam, pô, mas eu sou fã, eu também tenho isso às vezes com pessoas assim. Então, assim, tem dia que eu tô brincando com ela e às vezes, sei lá, eu tenho mania de brincar, sou brincalhona pra caramba. Às vezes eu jogo uma bola assim e tal, ela tropeçou e eu, porra, foi mal. E ela olha assim, não, tá tudo bem. Eu, tá bom então, beleza, e tal. É muito assim, porque ela, tipo, ensina muita coisa, sempre me dá muita força. Ela é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que eu sempre me espelhei quando eu jogava. Ela jogou em muitos clubes bons. Shana foi uma pessoa. Deonise, própria Deonise, para mim, ela é. Eu falo para ela, você é classe A, cara. Ela é fora da curva. É uma das pessoas mais profissionais que eu conheço. E não é porque é minha esposa, te juro, mas é porque realmente é uma cabeça, assim. Eu gosto muito de atleta assim, que é uma cabeça para o handebol, pensa em todo mundo, sempre acolhe quem está chegando agora, também ajuda, é totalmente consciente do que precisa fazer dentro de quadra, então é muito bom ter a possibilidade de treinar, de jogar com pessoas assim, a própria Alê, sabe? São pessoas que me ajudaram muito, são pessoas que eu... Carmen Martim também, porra, tem muita gente que eu admiro demais, assim, e são pessoas que já passaram e me ajudaram muito, que já... Cira Baden-Belê, a Cira, meu Deus do céu, a Cira, pelo amor, ela me viu quando eu tinha 18 anos, cara. E ela me olhou e, assim, eu não tenho como explicar para você a Cirabá Dembélé me pegando, assim, falando, olha, continua firme porque eu acho que você tem futuro. De verdade, você tem futuro. Pô, isso é uma coisa que jamais vou esquecer. Com meus 18 anos, ela me olhar, me ver jogar uma vez e realmente falar isso. Macarena Aguilar, que me viu quando eu era mais jovem, me olhou e falou, meu, você é muito boa mesmo. Então, eu realmente não consigo te falar uma pessoa só, mas consigo te falar pessoas que eu já tive contato, que eu já joguei junto, que eu já treinei e que eu posso te falar assim, que me ajudam, eu sou fã e não tenho problema nenhum de falar. Essas que eu falei, sou fã mesmo e não tenho problema nenhum, porque são pessoas realmente que me ajudaram a crescer, a me tornar um ser humano melhor. É isso aí, que demais. Ó, a Valquíria, show de bola, obrigado aí, a Micaela, a galera do Portal do Handball, ó, galera, segue lá a página dos meninos, são sensacional. Matheus, obrigado, Matheus. Matheus mandou mais uma pergunta aqui, mas já estamos no nosso horário, Matheus. Eu vou mandar depois para a Mari e aí ela responde para você no privado, tá bom? A galera de Mato Grosso. Você tá sem tempo? Eu tô com tempo. Pode 5 minutos a pergunta. Ó, ele perguntou aqui, deixa eu colocar aqui então. Antes da gente ir nossas considerações finais, você jogaria de novo numa equipe russa? Aí, voltou. Ah, tá. O que tá dizendo? Ah, se você jogaria de novo numa equipe russa. Ah, jogaria, por que não?
Meu, eu sou muito aventureira, cara. Eu jogaria. Pior que eu jogaria. Quando eu tô qualquer equipe russa, equipe Romênia, eu vim sair da Dinamarca, vim para Romênia, fui para Áustria, pode, eu vou, sem problema. Se tiver um projeto bom, eu vou. Show de bola. Ô, Mari, aqui, ó, eu descobri alguns meses atrás que aqui no Instagram, quando você faz live, tem aquela paradinha de. Eu nem sei se tem mais. Ah, não, mudou de lugar. Que é tipo uns filtros, manja? Né? Ah, É tipo filtro. sim, Fica um negócio diferente. sim. Acha um aí. Nossa, olha isso! Eu não sei. Acha um aí, vamos ver como é que fica. Pô, deixa Deixa eu. eu ver aqui. Tenho nem. Não sei. Ó, meu olho azul aí, ó. Aê, que demais! Ô Mari, Ou esse. o que você Ó. tem mais saudade do Brasil? Aê, pô, tá na balada aí na Romênia. Ô Mari, estamos indo para a reta final. Ó. Eu queria te agradecer muito. Antes da gente dar o nosso tchau para a galera aqui, o que você tem mais saudade do Brasil? Conta aqui pra gente. Ai, gente, tenho saudade da minha mãe, do meu pai, de pastel, caldo de cana e acho que de Pastel de carne ou queijo? pastel de queijo. Eu tenho saudades, muitas saudades. E eu tenho saudade, vou falar uma coisa muito que eu tenho saudade. Eu tenho muita saudade de caminhar de manhã com os meus pais, assim, que a gente sempre fazia isso de manhã. Eu tenho muita saudade disso, da gente caminhar junto, conversar, trocar ideia. Eu tenho muitas. É o que eu mais sinto saudade do Brasil é isso. Que demais, show de bola. Mamãe tá aí com a gente aí, ó. Obrigado pela presença, um grande beijo, muito legal. Aí, show de bola. Ai, sabe que eu fiquei com vontade de convidar a Dionise para fazer uma live no mês que vem? Me veio um insight aqui agora. Será que eu consigo? A Dionise, você falar com ela, manda uma mensagem para ela e vai rolar. Ela acho que com certeza vai rolar. A Deu é muito sensacional. Ela vai rolar. Legal. Ô Mari, queria te agradecer mais uma vez estar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo. Foi um bate-papo sensacional. Começou até a doer aqui a minha bochecha, né? Você é uma pessoa incrível, super divertida, super pra cima, alta astral, né? Pô, uma pessoa super do bem. Cara, nossa vizinha aqui, a gente já conhece há muitos anos. Queria agradecer do fundo do coração mais um estar aqui com a gente, né? Desejar toda a felicidade do mundo, sucesso, dizer que nós somos um grande fã seu aqui e que nós estaremos sempre na torcida por você, tá bom? Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com você e ter compartilhado esse momento que agora está eternalizado e é muito massa. Deixa eu mandar um beijo pro meu primo, Silvinho, um beijo. Eu quero falar também desse Marco Amadeu. Marco, muito obrigado pelo que você falou ali em cima. Eu não percebo que eu inspiro muitas pessoas, mas no final de tudo, conforme vai passando os anos, isso é o que a gente procura fazer, né? Ser um bom exemplo para que pessoas possam ser felizes nas próprias vidas, né? Então, obrigado pelo teu comentário. Eu quero deixar um beijo especial para Jo. Jo, eu tô com muita saudade, de verdade. Muito obrigado por tudo. É... Dri, eu tenho que agradecer de coração. Eu gosto muito de fazer isso. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu agradeço muito a oportunidade de poder vir falar minha história, de poder vir falar. Meu pai entrou. Pai, te amo. Beijo. Para poder falar. Um beijo para o pessoal da Unisul também. Beijo. De poder falar um pouquinho da minha história, de poder falar de pessoas. Eu gosto muito porque realmente, por exemplo, no meu caso, falar da Josiane, que foi muito importante na minha trajetória, minha categoria de base, poder falar que eu faço parte de um projeto que saí de uma prefeitura, que criou um projeto na cidade. Então, assim,
Isso para mim é uma coisa muito gratificante. Eu agradeço muito o espaço. Você sabe que se você precisar, estamos aí, a gente está próximo. Piracicaba é do lado, não estou tão próximo, mas quando eu estou aí, sabe que pode contar comigo. E a gente agradece, eu desejo todo sucesso demais para a página, para que você continue trazendo pessoas para inspirar pessoas, porque no final o nosso objetivo é isso, é falar da nossa modalidade, é inspirar outras pessoas, principalmente nesse momento de tão difícil que a gente está passando, né, com essa pandemia toda. Então, trazer um pouquinho de calor, um pouquinho de carinho para as pessoas, eu acho que é o mais importante. Então, eu só tenho a agradecer as pessoas que participaram com a gente, para agradecer as pessoas que ouviram a minha história, que se entusiasmaram, e desejo um grande beijo, um grande abraço, e tamo juntos. É isso aí. Eu queria agradecer a todos que passaram aqui. Me desculpa, galera, que passou várias mensagens aí e eu não consegui dar conta. Eu preciso até ficar mais craque nisso aqui. Queria mais uma vez agradecer a Mari, dizer que foi muito legal. Deu até dor aqui na bochecha, mas daqui a pouco eu vou dar uma corridinha que vai passar. Mari, obrigado, boa noite aí, vai descansar, tá bom? Galera, grande abraço a todos aí, foi show de bola. Semana que vem temos uma convidada super especial também. Eu não sei se eu falo aqui, se eu deixo pra galera. Fala que eu quero ver, né? Ó, treinadora de handball de areia, handball de praia. Super famosa, multicampeã. Eu vou estar aqui, pode anotar meu nome que eu vou aparecer. Que demais, valeu. Mari, obrigado, grande beijo, boa noite aí. Valeu, galera, grande abraço a todos. Obrigado, gente, valeu. Valeu. Fui. Tchau.